E alguém se empolgou e tá até fazendo fogueira aqui. Eu tava com saudade de acordar assim, abrir a porta, tá na natureza. E agora a gente segue Do Grand Canyon. A gente tem ligado aqui todas as noites o nosso aquecedor. Sim, engraçado, 5 minutos assim de visitante. E alguém se empolgou e tá até fazendo fogueira aqui. Fazer uma fogueira pra dar uma esquentada. A temperatura tá agradável, né? O problema é o vento. O vento é fresquinho, geladinho. Mas no sol tá muito bom. Sim, e parece até fácil assim uma fogueira. Mas essa daí tá dando mais trabalho que o normal, né? Tem até um maçarico aqui, ó. Tá meio além, então não tá tão fácil quanto parecia. Sim, mas vai ficar bom pra tomar um café da manhã. Aqui a gente já tava com saudade de acordar assim, abrir a porta, tá na natureza, fazer esse café da manhã com calma, fazer um pãozinho na chapa aqui com queijo. E a gente comprou o queijo cottage que tem aqui e o preço bom aqui, vem um potão. Fazia tempo que a gente não achava assim queijo cottage pra comprar, uma delícia. Então tomar um café da manhã com calma. Na nossa última passada pelo Walmart, a gente encontrou essas noz pecan e noz normal por R$ 1,16 o pacote. Então a gente aproveitou e comprou 3 pacotes de cada. Alguém se empolgou e saiu com uma sacola de nozes do Walmart. O preço normal, para vocês terem uma ideia, é R$ 4,67. E aí estava em promoção por R$ 1,16 cada pacote. A gente já abriu um de cada, então aqui tem nozes e noz pecan. E agora eu vou aproveitar aqui a fogueira para continuar abrindo pelo menos um pacote. Mas você vai pôr no fogo? Não, quebrar no machado. Ah, tá. Mostra aí quanta castanha já tem.
E fora esse aqui ainda tem mais 2 pacotes. Sério? Muito bom. Vou ter nós pra sempre. Saímos daquele cantinho gostoso. Ali é uma National Forest, tem uma floresta. Kaibab, né? Kaibab. National Forest. E esse é um dos lugares aqui, né? Então tem várias florestas nacionais onde é possível, é permitido acampar, dormir. E até tinha uma plaquinha falando que tem um limite de dias, né? 14 dias. Você pode ficar no mesmo espaço, aí a partir disso você acha que você tem que se mover para algum outro lugar dentro da própria floresta. Isso de forma gratuita, bem legal. Não tem estrutura, né? Tinha só ali as pedras que montaram para fazer a fogueira, mas é bem gostoso, nossa, um lugar bem tranquilo. Depois de tantos dias na cidade, né? Que a gente ficou em Las Vegas alguns dias. Depois, para chegar até aqui, a gente foi fazendo devagar, parando e tudo mais. Tem vários pontos que eram cidade. Então tinha academia, a gente... geralmente quando tem a Planet Fitness, a gente está dormindo perto do estacionamento pra tomar banho lá, né? E aí a gente parou agora aqui e foi bem gostoso. E agora a gente segue... do Grand Canyon. A gente tá impressionado, tá vendo uns montinhos de gelo aqui na estrada. A gente não sentiu frio à noite. A gente ligou o aquecedor, já que temos, né? Mas dormiu depois só com o cobertor e tava tranquilo. Parece que a máquina, aqueles carros que tem tipo uma pá na frente, né? Passou e foi meio que juntando tudo no cantinho. Sim. E a gente tá sempre de olho na previsão, né? Até agradecendo aqui quem mandou mensagem, né? Preocupado com a gente, né? Perguntando se a gente viu as notícias que tem vários estados aqui nos Estados Unidos que tá tendo uma tempestade, uma nevasca, tá temperatura muito baixa, né? E a gente tá sempre olhando a previsão, por isso que a gente tá vindo aqui pro Grand Canyon, né? Porque tá com uma temperatura melhor. Mas assim mesmo tem gelo, né? Chega até essa temperatura negativa, mas acho que é menos 2, é pouca mínimo, coisa. Né? Sim. Não é nenhum absurdo. Sobreviveremos. Essa aqui é a cidadezinha que tem antes do Grand Canyon. A gente vai aproveitar para ir ali no centro de visitantes para perguntar como tá o clima, se pode dormir lá dentro, como que funciona tudo. E aqui no centro de visitantes, a gente conseguiu um mapa, descobriu que a gente não precisa pagar nada porque a gente já tem o cartão dos parques nacionais. Os parques nacionais incluem então aqui o Grand Canyon. E estamos estudando a nossa rota, nossa ideia. Eu não sei onde está. Aqui, ó. A gente está aqui, nesse ponto aqui. A gente vai entrar para cá e vir à esquerda até esse Phantom Ranch. E aí depois voltar tudo. E aí começar a ir para a direita e dar toda a volta. Até uma outra cidade que não está aparecendo aqui, para depois subir para essa outra rota aqui e fazer a parte norte que também não está mostrando. Tem aqui o norte do Grand Canyon, que tem vários outros mirantes, e tem uma rota também 4x4 que dá em um lugar ali que poucas pessoas conhecem, e a gente gosta disso. E nesse caminho eu já dei uma olhada no Overlander e tem várias florestas nacionais no caminho, então a gente vai poder dormir tranquilamente nesse percurso. Isso é legal. Interessante, né? Dar uma volta aqui no centro de visitantes. E a Carol queria muito fazer essa cachoeira aqui. Porém, fica numa área indígena, né? Está aqui, mais ou menos. Parece que é a única aldeia que não tem acesso por estrada aqui nos Estados Unidos. A gente teria que ir até um trecho, estacionar o carro e fazer a trilha. Quantas horas dava? 30 quilômetros, eu acho, dava né? 30 quilômetros. A gente até pensou, dá pra fazer 30, eu acho que é total, ida e volta. Sim. E a gente já chegou a fazer isso na Argentina, né?
Mas não pode, é proibido aqui, porque tem muito desnível, então você tem que dormir lá na aldeia e custa $100 por pessoa por noite. Aí E no mínimo tem que ficar 3 noites. a gente vê pelas fotos e acha bonita, e um dia linda. quem sabe. Tá muito absurdamente caro. E parece que ligaram um ar-condicionado aqui, tá muito gelado. O sol sai e esfria de um jeito, Esfriou né? bastante agora. Já escureceu aqui, né? A gente saiu lá do... Acabou de sair, né, do centro de visitantes. Aproveitando a internet, né? Tive internet mais forte ali, então a gente aproveitou para subir o vídeo. E agora a gente vai parar então o carro na Floresta Nacional, já que tem vários pontos de Floresta Nacional aqui. Essa cidade é super pequena e a bem próxima pequenininha. Floresta Nacional tá 2 minutos daqui da 2 cidade. minutos, Então é muito perto. beleza, tá muito perto. A gente vai lá e aí dali de onde a gente vai dormir hoje até o Grand Canyon mesmo deve estar mais uma meia hora. Acho que Também até super menos, perto. viu? Bom, amanhã é dia de Grand Canyon. Então. Amanhã é dia de conhecer o parque. Começando mais um dia aqui e com gelo. Olha o que tem aqui do lado aqui. E é engraçado que agora de dia não tá frio, tô até sem casaco, né? Mas à noite, como a gente liga o aquecedor, a gente também não sentiu frio. Tá funcionando bem, por enquanto sem passar frio aqui nos Estados Unidos. Amanhã começou gelada, mas o sol não tá tão ruim, né? Não, quando tá só... O problema é o vento. Sim, com café da manhã calmo, tranquilo. E uma dica que a gente aprendeu agora e, assim, não é saudável, mas é muito bom. A gente compra aqueles cookies normais, a gente comprou, né, na verdade, uma primeira vez. E se você esquenta na frigideira, isso aqui... Fica bem melhor. Parece um cookie caseiro, parece que acabou de assar. Tipo, é do mal isso aqui. No air fryer, no forno, dá a mesma efeito. Ah, é, com certeza, que a gente não tem nenhuma outra opção. Nossa única opção é a frigideira. Então já fica a dica não saudável pra de vez em quando. Com café. Com café. E a gente tem ligado aqui todas as noites o nosso aquecedor a gás. E olha, tá funcionando. Fica até calor aqui dentro, né? Fica até calor aqui dentro. A gente liga um pouquinho antes de dormir. Fica um quente. Umas 2, 3 horas, né? Mas sei lá, depois de meia hora já fica uns 30 graus aí dentro e meio que mantém. Sim, aí a gente tem que desligar porque a gente começa a passar calor aqui dentro. Eu até dormi de short outro dia e acordei com frio, né? Porque durante a noite vai esfriando. E de manhã, antes da gente levantar, a gente liga de novo para dar coragem de levantar. E lembrando que esse é o de 2 kW. Pro nosso carro é Nossa, demais, né? É, perfeito. Se tivesse de 1, a gente pegava. Então não poderia ser o maior pra gente. Eu imagino que quando tiver bem frio, sei lá, menos 10 graus, aí esse aí vai ser o ideal mesmo, né? Muito bom. Aprovado o aquecedor. E a gente vive usando chinelo. Por um motivo muito especial. É muito fácil, né? De entrar e sair do carro com chinelo. Mas tá tão frio que tá todo mundo providenciando as botas. E essa bota da Fierro é super quentinha. Ela tem um estofado aqui que, se eu não me engano, é de carneiro, não é? Eu acho que é de carneiro. E o bom é que ela é prova d'água, então nesse gelo aqui não vai molhar. Isso aí. Preparados pra trilha no Grand Canyon. A gente tá chegando aqui na Guarita, né? Na parte sul. E aqui tem os preços. Então, a entrada custa, cadê? $35 de 1 a 7 dias, no nosso caso seria, né? E tem aí o passe para 1 ano, que é $70. E a gente tem aquele cartãozinho, né, que a gente já mostrou em outro vídeo, que é dos parques nacionais. E a gente, pelo que a gente entendeu, poderia entrar com ele, né? Vamos ver se é isso mesmo.
Muito bom. Tudo certo. Então, nosso cartãozinho aqui deu certo. Vamos guardar ele aqui. E a gente ganhou outro mapinha desse. Acho que é igual, né? É, lá de dentro. Tá bom. E o nosso plano, então, né, como a gente mostrou no outro mapa, é entrar aqui no Grand Canyon, pegar pra esquerda. E para definir, né, os pontos que a gente vai conhecer, a gente fez isso também naquele deserto de Mojave, né? A gente tem perguntado pro ChatGPT, ele tem sido muito útil pra gente. Perguntei onde que é legal conhecer, lugares não tão explorados, a gente tem um carro 4x4 e tudo mais. E aí ele trouxe ali uma listinha, né, de pontos de interesse, Tudo algumas trilhas. Né? E aí a gente deu uma olhada, né, abriu umas fotos, viu se realmente era legal e foi salvando no nosso mapa aqui do Google, né, no Google Maps. E aí fica bem mais fácil, né, porque é tão grande, né, tanta coisa pra fazer que a gente fica meio perdido. E a gente entrou então aqui no centro de visitantes, que é bem grande. Vamos aproveitar para carimbar, né? O nosso passaporte, nosso livrinho aqui, né, que a gente tá fazendo. Então já tem de alguns parques. Aqui foi uma dica até de um membro aqui do canal, o Fagner, que deu a dica para a gente fazer os carimbos ali nas paradas que a gente fez da na Ruta 66. Valeu, Fagner, pela Muito dica. Bom. E agora a gente vem e carimba o do Grand Canyon. Eita, de cabeça pra baixo. Grand Canyon Stand. Tem até um cinema aqui dentro sobre o Grand Canyon. Tá aqui. Aparentemente é de graça. Né? Então vamos assistir um pouquinho. A gente saiu lá e estamos indo agora para o primeiro mirante. 5 minutos aqui, bem facinho. Sim, engraçado, 5 minutos do centro de visitante. Essa aqui deve ser provavelmente o mirante mais cheio de gente. Nossa, enorme. E é uma vista impressionante. Mesmo nesse primeiro mirante que a gente chegou aqui, super pertinho de onde parou o carro, Do lado. é incrível. A gente tá vendo uma placa, pra vocês terem uma noção, essa montanha aqui tá 9.800 metros, então 9 quilômetros daqui da gente, quase 10 quilômetros. Essa outra aqui, quase 5, 4.800 mais ou menos, e tinha uma menorzinha. Tava 1 e pouco, né? Quase 2 quilômetros. Então, Deve ser essa aqui, ó. Essa mais próxima, essa aqui, né? Sim. Então, pra vocês terem uma noção, até aqui tem 10 quilômetros. Então é muito grande mesmo, né? Um cânion gigantesco. Acostumado com as pessoas. Por essa parte ser bem acessível, fica cheia de gente. Aqui no mapa a gente consegue ver bem, né? A gente tá aqui, dá pra fazer toda essa trilha aqui. Ela tem essa cor aqui, meio marrom, e tá chamando de Ring Trail, que seria a trilha do abismo. Depois dela, junta com essa verde, que é acessível. Então pode cadeirante também, pode ir de bike. Bem legal. Tem vários pontos aqui, né, que são... E bem explicado, né? E aí tem banheiro em vários pontos, Sim. água. Bem direitinho aqui, bem organizado. Vários pontos acessíveis. E a gente chegou aqui no Museu Geológico.
Tá E aqui? cheio de gente descongelando porque tá tudo fora. E aqui tem várias explicações do porquê que tem as colorações, né? Que a gente enxerga aqui na montanha. Então aqui para cima são as rochas mais novas, essas mais avermelhadas, e quanto mais para baixo são as mais antigas. Aqui a gente vai assim, caminhando, bem tranquilo, acessível nesses pedaços, né? Super acessível. E conhecendo, tem umas plaquinhas informativas. Aqui tem mais árvores, mas tem vários pontos que tem as pedras, então você consegue ter uma vista super ampla do Sim, cânion. e sem ninguém ir do lado, né, também. A gente tá andando há pouco tempo, sei lá, Tem 20 até uma moça minutos, correndo. É, porque é asfalto aqui. Uhum. Mas lá, assim que a gente parou o carro e andou, ali tava super cheio. Porque Porque o todo pessoal mundo chega e já vai, ali. né? Aí quando você começa a se distanciar ou pra esquerda ou pra direita, fica mais vazio. Então a gente vai andar todo o percurso possível aqui a pé, Uhum. até chegar num ponto onde tem saída de ônibus. Pra voltar pro estacionamento. E a gente terminou essa trilhinha aqui, bem de boa, é tudo assim, tipo um asfalto, né? E deu 4,2 quilômetros até aqui, que é essa outra área de visitantes. Chama de Grand Canyon Village aqui, né? Acho que é Tem até trem, direitinho aqui. parece. E daqui, se a gente quiser, ou volta a pé tudo, ou pega o ônibus, né? Tem um ônibus gratuito aqui dentro que vai parando em Essa linha vários azul. pontos até lá o estacionamento novamente. Hi guys, hello. Aí. Your destination is on the left. Voltamos para a Floresta Nacional. Fazer uma fogueira para esquentar à noite. O sol vai já se pôr daqui a pouquinho. Aqui tá bem pertinho lá, né, da onde a gente tava no Grand Canyon. Deu o quê? 10 minutos? De 5 a 10 minutos. Bem pertinho. E que foi ótimo, então a gente conseguiu fazer toda aquela trilha, vir aqui dormir. E amanhã a gente consegue explorar mais ainda, né? Que a gente aí sim, amanhã a gente faz aquilo com o carro pro lado esquerdo que a gente falou. A gente vai passar alguns dias aqui explorando o Grand Canyon, né? É grande. Coisa, né? Eu não imaginava que tivesse tanta coisa. Não, eu achei que era um lugar que você chegasse e aí você era um mirante só, mas não, tem muitos lugares. E é isso que a gente tá na parte sul, né? Tem a parte norte ainda.
Que isso? Porcaria. Ai, não. Joga fora.